Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Gomes, eu sou sócio da G2 Business Consultoria e na semana passada nós fizemos uma enquete nas nossas redes sociais perguntando se vocês preferiam receber um conteúdo sobre produtividade ou sobre prospecção de clientes. Então, o mais votado de todos os conteúdos foi a produtividade. Eu acredito que isso foi porque muitas pessoas estão trabalhando em casa, em regime de home office, certo? Então queria explicar para vocês antes, eu comecei a trabalhar em casa mais ou menos uns 8 meses atrás. Eu sempre levava alguma coisinha ou outra para resolver, mas antes desses 8 meses eu nunca tinha dado efetivamente um expediente, vamos dizer assim, em casa, né? Então eu confesso que no início foi bem complicado, porque em casa você tem vários gatilhos que podem tirar a sua concentração. Sua cama, seu sofá, sua TV, seu cachorro, seus parentes se você mora com alguém, sua varanda, a piscina, a vista da sua casa, enfim. São vários os vilões da produtividade. E eu, quando comecei a trabalhar em casa, eu tive uma queda de produtividade gigante. Porque eu sentava para poder fazer alguma coisa, aí eu levantava e ia beber água. Aí depois eu sentava no sofá, e aí eu ia ver a vista, depois eu abria a geladeira, aí eu voltava para o computador e ia ver mais e-mails. Pegava um livro, depois eu ia ver um vídeo, aí eu ia olhar o Instagram, depois eu voltava para trabalhar mesmo e sempre ficava nesse loop de protelação, né? Aí chegava no finalzinho do dia e eu não tinha feito praticamente nada. Então eu comecei a me aprofundar muito nesse tema de produtividade para entender o que eu estava fazendo de errado e o que era o certo a se fazer. E aí eu aprendi várias técnicas e vários hacks que com certeza foram decisivos para eu virar o jogo e me tornar tão ou até mais produtivo trabalhando em casa do que no escritório. Eu vou passar para vocês aqui algumas técnicas e ferramentas que vão ajudar você a render muito no home office. E com essas técnicas e ferramentas você pode ser até 10 vezes mais produtivo trabalhando em casa. Então, vamos lá. Antes de tudo, a primeira coisa que você tem que fazer é reduzir o seu multitask. Multitask é quando você tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você precisa fazer, vamos supor, um relatório. Daí, durante a execução dessa tarefa específica, você pega para fazer, aí você começa. Logo depois, você pula para a aba do seu e-mail e aí vai ver se chegou alguma coisa nova. Depois, você pega e vai para o seu WhatsApp. Depois você entra no site de notícias, aí você volta para a execução do relatório, logo depois você pula para responder um cliente e aí você já entrou no loop do multitask. Trabalhar assim reduz a sua produtividade em até 40%. Então, quais são as dicas que eu te dou para você acabar com o multitask? Primeiro, limite o número de abas no seu navegador. Quanto mais abas abertas, maior a chance de você ficar pulando de aba em aba. E uma extensão do Google Chrome que te ajuda nisso é o Control Multi-Tab Browser. Você tem que baixar ele aí porque ele limita o número de abas que você pode abrir simultaneamente. Por exemplo, eu trabalho com limite de no máximo 9 abas abertas e isso me ajudou bastante. Segundo, agrupe as tarefas. Isso porque o que quer dizer agrupar tarefas? Quando você for responder e-mail, responda todos de uma vez. Se você for pagar contas, por exemplo, pague todas de uma vez. Se for fazer ou analisar algum relatório, faça ou analise todos de uma vez. Se for ligar para cliente, ligue para todos de uma vez. Então o terceiro são músicas e sons certos. Isso aumenta a sua produtividade. Quando eu digo sons e músicas certas, são músicas sem nenhum tipo de voz. Isso porque a letra da música pode te desconcentrar. Então, você pode ouvir algum som instrumental. No YouTube, por exemplo, você encontra várias dessas faixas de música para concentração. E também existe um site que é o brain.fm. Ele contém vários sons e músicas e essas são sons e músicas com as características que eu citei que me ajudaram bastante a me concentrar mais nas minhas tarefas. O 4 é uma barreira anti-interrupção. Se você mora com a sua família, namorada, esposa, enfim, você tem que deixar bem claro para essas pessoas que você está em casa, mas você está trabalhando. Logo, naquele momento, você não pode ser interrompido. Também, desative as notificações push do seu celular. E se você é viciado em redes sociais, você pode usar a ferramenta Kill Newsfeed. Ele
ele literalmente bloqueia o seu Facebook no navegador. E existem também vários aplicativos que fazem isso para o celular também. E essas ferramentas te permitem escolher quanto tempo por dia você pode usar as redes sociais. Por exemplo, no meu celular eu tenho configurado 35 minutos diários para poder usar as redes sociais. E quando eu atinjo esse limite, os aplicativos do Instagram, Facebook, YouTube e outras redes sociais ficam literalmente bloqueados. E eles só são liberados no outro dia para eu poder usar novamente. Agora falando sobre planejamento, o planejamento ajuda muito na produtividade. Isso porque para cada minuto de planejamento você economiza 10 minutos de execução. E como é que você faz isso? Primeiro, você tem que ordenar as suas tarefas por prioridade. Primeiro você executa as tarefas importantes e urgentes. Segundo, as importantes e não urgentes. Em terceiro, as urgentes e não importantes. Em quarto, vem as não importantes e não urgentes. Essas você elimina, porque se a coisa não é importante, não é importante nem urgente, para que você vai fazer ela? Você concorda comigo? Então, a primeira coisa que eu sugiro depois disso é que você diminua os passivos de tempo. Quer ver um passivo de tempo? Você manda um e-mail para alguém. Aí você vai ter que gastar o tempo lá elaborando esse e-mail. Depois você vai ter que gastar tempo lendo a resposta da pessoa e aí depois você vai ter que gastar tempo elaborando a sua resposta. E assim sucessivamente. Então você gasta aí de 15 a 20 minutos com uma tarefa que se você ligasse para essa pessoa, em 2 minutos de ligação você resolveria. É a mesma coisa para um post de rede social. Se você posta alguma coisa, você criou um passivo de tempo. Porque você vai voltar lá várias vezes para ver quem curtiu, quem comentou. Você vai responder os comentários das pessoas e etc. E isso acontece com você sim ou não? Então, depois disso, eu sugiro que você comece pela tarefa mais difícil. Ou seja, engula primeiro o sapo mais feio. Isso vai te ajudar a ficar mais motivado, já que a pior tarefa já vai ter passado. Assim você fica mais motivado para terminar as outras, já que o pior já passou, certo? E agora em relação ao ambiente de trabalho, ao ambiente de trabalho doméstico, eu sugiro antes de tudo que você coloque roupas de trabalho. Isso mesmo, com isso você vai estar dizendo para o seu inconsciente que você está trabalhando e não em casa à toa. E assim, inconscientemente, você acaba não tendo aqueles lapsos, de sentar no sofá, de deitar na cama, etc. E esse já é o gancho da segunda dica, que é não trabalhe sentado no sofá ou deitado na cama, porque isso prejudica a grande maioria das coisas. Aquela preguiça que você tem, como por exemplo, eu particularmente, se eu deitar no sofá com o notebook no colo, em 10 minutos eu já estou dormindo. E se isso acontece com você, não faça de forma alguma. Tenha uma mesa de trabalho, sente-se de forma confortável e aí você mete bronca. E se você for trabalhar mais em home office, compensa até você investir em uma boa mesa, em uma boa cadeira. Eu aqui na minha casa montei literalmente um escritório. Eu tenho uma mesa grande, uma cadeira confortável, um quadro aqui para as minhas anotações e tudo mais. E eu sugiro também que você deixe sua mesa sempre organizada. Porque se ela estiver sempre bagunçada, você vai perder tempo procurando as coisas que você precisa, depois você vai perder um tempão para poder colocar tudo em ordem, a papelada toda, juntar tudo, né? Aqui eu mantenho tudo sempre muito organizado. E aí eu uso uns 5 minutinhos por dia, aí uns 5 minutinhos no dia, para poder colocar tudo no lugar de novo. E também sempre tem uma garrafinha de água ou uma caneca grande para eu não ter que ficar levantando toda hora para poder pegar água. Então se você é gestor, agora eu vou falar para você, saiba que durante esse momento de quarentena, a sua equipe, que com certeza está com mais tempo disponível, pode se beneficiar muito dos treinamentos online. O ensino à distância é uma ferramenta fantástica para você, gestor. Então, use e abuse disso. Tem vários cursos disponíveis em praticamente todas as áreas. E aqui na G2, nós mesmos estamos criando um conteúdo 100% online para capacitação do time comercial. E logo, logo, vocês vão ficar sabendo. Então, essas foram as dicas do que me ajudou a ser muito mais produtivo trabalhando em casa e eu espero que ajude vocês aí também. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de compartilhar com seus colegas de trabalho, com seus amigos, com seus familiares e tudo mais. Então, outra coisa é que no meu canal do Telegram, no dia 21 de dezembro de 2019, eu postei um podcast que eu dei outras dicas para entrar em um modo de hiperprodutividade. Então, se você ainda não entrou, entra lá e confere esse podcast. Você pode encontrar o link de acesso na bio do meu Instagram ou na descrição desse vídeo. Lá tá lotado de conteúdo de qualidade. Então, entra lá, por favor. Muito obrigado.